Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a importância do silêncio e o poder que ele tem nas nossas vidas e como que isso também vai refletir na vida das outras pessoas. Como que essa tomada de decisão tão pessoal, tão particular e muitas vezes até difícil para determinadas pessoas, elas vão fazer com que as pessoas nos vejam com atitudes diferentes, mais pensadas, mais reflexivas, né? Uma atitude daquele que para e reflete sobre os seus atos muito diferenciado do que aquele que tem uma atitude mais impulsiva. E esse tipo determinado de comportamento, ele é trabalhado, ele é treinado. E eu quero falar com vocês sobre isso, utilizando versículos, passagens bíblicas para a gente poder refletir sobre como que a gente pode fazer, o que a palavra de Deus fala para a gente, da importância de nós nos resguardarmos. E se a gente tem a noção que a gente vive num mundo que é cheio de ruído, cheio de distração, é importante que a gente tenha esses momentos a sós com Deus e a sós com nós mesmos. Então, separe sua Bíblia para que a gente consiga fazer toda essa reflexão, todos esses pensamentos juntos, ok? Bem, vocês estão vendo que eu estou no ambiente externo, decidi gravar aqui fora e pode ser que vocês escutem um som de pássaros que amo bastante, ou até mesmo latido de cachorro, ou até mesmo uma interferência do vento, não sei como vai ficar, mas a ideia é que a gente consiga, independente do que acontecer, ter essas reflexões e momentos em que façam que a gente mude a rota da nossa vida e perceba quais são as orientações de Deus naqueles momentos difíceis, complicados, turbulentos no relacionamento, na família, nos amigos, no trabalho, enfim, na vida. Então vamos lá? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, for possível, separe a sua Bíblia. Eu separei essa daqui, que é uma Bíblia de estudo, que é modelo da aplicação pessoal. É uma Bíblia com um estudo muito bom e eu recomendo muito para vocês. Posso fazer um vídeo explicando por que eu gosto, quais são as peculiaridades que essa Bíblia apresenta, quais são os estudos e de que forma que ela traz. Ou posso pedir para minha irmã, né, gente, porque ela tem um gabarito muito maior para falar sobre isso, uma competência. Enfim, por que eu estou dizendo? Porque é muito bom que você tenha uma Bíblia do seu lado, mas se for impossível, vai que você está no seu trabalho aí ouvindo, assistindo, né, esse vídeo, escuta e acompanha, que mesmo assim você vai ser edificado e você vai aprender bastante sobre isso. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é importante que a gente entenda e tenhamos esse momento de silêncio como um espaço, como um momento propício para a gente ouvir a Deus, estar mais perto de Deus e não ser o silêncio pelo silêncio, o isolar por se isolar. Tem esse momento de silêncio como um espaço para você ouvir a Deus. E é muito fácil a gente, em meio às correrias, às distrações, às nossas obrigações, nós nos distrairmos e cada vez mais estarmos desconectados da voz de Deus. E muitas vezes esses problemas que nos acometem podem servir como uma força que nos afaste de Deus, quando na verdade deveria ser a força necessária, né? Nós temos a força necessária para nos aproximarmos dele. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Talvez o seu trabalho tenha te consumido muito tempo, você tenha feito horas extras, tem a sua família, tem ali um ente querido muito doente. E quando você percebe, você já não tem aquela comunicação fluida, não está conseguindo mais orar, não está conseguindo mais ler a Bíblia. E por isso que eu disse no início que é muito fácil, nas distrações, na correria do dia a dia, nós nos desconectarmos de Deus. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala lá em Salmos 46, ele diz bem assim: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A primeira palavra que tem aqui nesse versículo é aquietai-vos. Já dá um indício do que é que Deus espera da gente em uma situação difícil, em uma situação conflitante, que é normal que nós tenhamos alguns tipos de sentimento, de temor, de medo, de desespero, mas não deve ser nada superior
a tudo aquilo que Deus representa na nossa vida e que Ele é um Deus que é superior a isso, e conforme Ele diz aqui, que Ele é um Deus que será exaltado e continuará sendo exaltado sobre a terra e entre todas as nações. Então é um convite que a palavra de Deus faz, que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não deixar essa situação dominar, não deixar essa turbulência tomar conta da sua vida. E como é que eu posso então aquietar-me? Como é que eu posso esperar no Senhor para que dele venha esse meu socorro e nele eu tenha confiança ainda mais? Decida, tome a decisão de tirar momentos de silêncio, e nesse momento de silêncio, como eu disse, de você ouvir a voz de Deus, tome momentos de silêncio para você orar, para você conversar com Deus, para você meditar. E a meditação aqui que eu quero trazer para vocês é meditar na palavra de Deus, trazer à memória aquilo que Deus fala sobre você, quais são as promessas de vida que Ele tem na sua vida, para que nesses seus momentos de quietude, nesses seus momentos de oração e reflexão da palavra de Deus, seus momentos de silêncio, sejam momentos onde que você de fato consiga entender o que é que Deus quer falar com você nessa circunstância. Então, o primeiro ponto que eu trago para você é: aquiete a sua alma, aquiete o seu ser, porque nada foge do controle de Deus, nada foge por mais difícil que seja a situação. Então, por exemplo, nesse momento, nesse exato momento, gravando para vocês um vídeo onde que eu não estou muito bem de saúde. 3 dias muito mal, indo e vindo, passando muito mal, medicamento, hospital. Mas nesses momentos, entender que, embora a dor física seja intensa, o que eu estou sentindo seja muito forte, eu sei que é uma promessa de Deus que eu esteja calma e confiante no Senhor. Pode ser que a situação piore, pode ser que ela melhore, não sei, mas é do Senhor, é no Senhor que estará a minha confiança. Então, utilize esses seus momentos para você aproximar-se de Deus, trazer quietude à sua alma, para que você não fique mais aflito, para que você não fique desesperançado. Entende? Então, como eu disse, use esse momento para que você se aproxime do Senhor e que não seja mais uma turbulência para se afastar, que não seja mais um momento, no meu caso, né, que esse momento não está sendo um momento que eu estou de distração, não está sendo um momento onde que está me afastando de Deus, mas está me reconectando. E que seja assim também com você. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês utilizarem o silêncio como uma forma de renovação interior. Então, qual é a ideia principal? É de você, nesse seu momento de pausa, você ter a noção e a sabedoria de entender que você está ali presente e atento para aquela situação. E quando a gente se permite, quando a gente entende que nesses momentos de silêncio a gente vai encontrar a renovação da parte de Deus, nós vamos encontrar a força ali dele por meio da sua palavra. E assim a gente conseguir enfrentar os desafios que a vida nos proporciona de diferentes formas, a gente entende que essa quietude, ela nos ajuda a recarregar as nossas forças espirituais, emocionais, para continuar lidando com a situação que a gente está enfrentando. Então não subestime como que esse momento de quietude, ele pode nos proporcionar ao recarregar das nossas energias emocionais, das nossas energias espirituais. Até porque lá em Isaías capítulo 30, no versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Olha como que é profundo esse versículo, porque ele nos traz muitas reflexões aqui de um momento em que Israel estava passando por uma situação muito complicada e o quanto que isso é muito comparável com a gente também. A gente muitas vezes quer encontrar meios de solucionar o nosso problema, o que não está errado, nos meios do campo físico, do campo material, e muitas vezes nós esquecemos que na força do Senhor,
né, estará também a nossa vitória, que na palavra de Deus nós encontraremos também um refúgio. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, de entender que no Senhor nós teremos vitória. E Deus já estava falando aqui, em vos converterdes, em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas vocês não quiseram. O povo de Israel, eles preferiram não descansar, não sossegar, não confiar em Deus. E Deus estava aqui falando com eles, estaria ali o vosso descanso, estaria ali a vossa salvação, mas vocês mesmos rejeitaram. E isso é muito comum com a gente, porque nós temos que aprender e nós temos que entender que o descanso, que a confiança em Deus vai trazer restauração para a gente. Essa mensagem é uma mensagem para o povo de Israel e para você também. Uma mensagem de você voltar, de você confiar em Deus, ter a força nele, ter a conquista nele. Entender que por meio de Deus você vai encontrar a paz, vai encontrar a força e a salvação que você precisa para esse momento de turbulência que você está passando. E nesse momento, eu gostaria muito de passar algumas dicas práticas de como que a gente consegue incorporar o silêncio na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu separei aqui umas 3, 4 sugestões para a gente nos retirarmos e nos conectarmos com nós mesmos e com Deus e usufruirmos dessa paz, dessa força, dessa renovação que a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui algumas dicas práticas, simples, todas elas eu pratico e eu gostaria aqui de contribuir para vocês isso. Então a primeira seria a meditação e a oração silenciosa. E aqui, como eu disse, eu digo da meditação da palavra de Deus, de meditar, de você parar, de refletir. Lá em Salmo 1, versículo 2, diz assim que, versículo 2, mas eu quero começar pelo 1 para que vocês consigam entender o fechamento da ideia que está proposta ali. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tenha como hábito da sua vida uma parceria, uma relação apaixonante de entender o que é que Deus tem para você. E para isso, você vai precisar meditar de dia e de noite. Em Josué, também tem um versículo muito bonito que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, só para a gente começar aqui, existem vários versículos que falam sobre meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Você vai encontrar desde o Velho Testamento, eu estou em Josué, até no Novo Testamento a gente vai encontrar mensagens que falam sobre meditar na palavra de Deus. Pessoal, desculpa pelo som, mas já fiquei aqui 35 minutos esperando, nós vamos continuar. E vou tentar tirar na edição. Então, a palavra de Deus fala sobre a importância de nós meditarmos nela de dia e de noite, para fazer conforme tudo que está escrito aqui, porque ela vai fazer prosperar o teu caminho e vai te conduzir prudentemente. E se a gente quer entender mais, porque a gente passa por determinados conflitos na nossa vida, por que não, ao invés de nós só ficarmos calados, né? O silêncio por si só já nos ajuda a refletir sobre a situação, mas entender tudo mediante na meditação da palavra de Deus, porque ela sim é a luz dos nossos caminhos e há promessas quando nós seguimos o que a Bíblia diz. Nós acabamos de ler o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nós seguiremos nosso caminho prudentemente, nós seremos guiados pela mão de Deus. Então, reserve sim alguns minutos para que você medite na palavra de Deus e faça as orações suas para que ajude você a tomar essas decisões, não só por você mesmo, como a gente leu lá em Isaías,
Jeremias, né, que naquele momento as pessoas estavam procurando tomar ali as suas próprias decisões, porque Deus falou, descanse, confie, né, se você tivesse cansado, você seria tido a vitória, e eles não fizeram isso. E não faça, não cometa o mesmo erro, para que você seja aprendendo com os erros dos outros. Então nós vimos lá um exemplo claríssimo de que aconteceu com o povo de Israel e que não deu certo. Se vocês tivessem escutado a minha voz, vocês não estariam da forma como vocês estão. Então aprenda a meditar, a refletir e ter esses momentos de orações com Deus. Um segundo ponto eu gostaria de trazer para vocês, como que a gente pode incorporar o silêncio no nosso dia a dia e aproveitarmos para nos aproximarmos de Deus, desconectarmos as redes sociais. É um clássico dizer isso atualmente, mas é fato que se a gente conseguir medir, e existem vários aplicativos que permitem que a gente faça isso, né? A gente vê quantas horas a gente passa numa rede social, ou quantas horas a gente fica logado, né, com o celular ligado e manuseando, a gente percebe quantas horas a mais a gente fica durante uma semana, durante o mês, forma um gráfico, tem aplicativos no próprio celular, senão você faz o download e aí você encontra como é que você está gastando o seu tempo no celular, nas redes sociais, que de fato consomem muito tempo. Então tenha um cuidado para você entender o que é importante, o que é importante na sua vida. Eu não estou falando para você, né, e acho legal também quem faz isso, desconecta totalmente, mas pelo menos usarmos de forma consciente. Então, essa seria a minha segunda dica. A minha terceira dica é de fazer caminhadas solitárias. Fazer caminhada em grupo com colegas é muito interessante, muito bom, a gente coloca a conversa em dia, mas caminhadas solitárias, elas permitem com que a gente aproveite mais o espaço, deveria ser assim, né? A gente observar o som do ambiente, observar mais o lugar que a gente está. Eu, particularmente, tenho uma colega que decidiu começar a fazer as caminhadas solitárias e ela começou a observar a criação divina, observar mais ali o que estava presente naquele lugar. E ela, nesses momentos de caminhada, começou a fazer as orações dela. E ela estava contando para mim que esses momentos trouxeram muita paz, trouxeram uma conexão com Deus. E eu confesso que quando eu consigo sair sozinha para fazer minhas caminhadas, fazer algum tipo de exercício, eu estou ali recitando algum versículo bíblico, eu estou cantando algum salmo. E quando a gente tem isso na mente, a gente está cheio de Deus, a gente transborda dele também. Então, se você sabe nenhum versículo, se você não sabe nenhuma promessa de Deus para sua vida, isso é muito bom com que você saiba. Procure louvores que de fato sejam... A Bíblia é transcrita, sabe? Eu particularmente tenho alguns salmos que eu sei decorado porque algumas pessoas gravaram exatamente o que estava ali e isso me faz ficar recitando. Então, se você tem a facilidade de decorar, decore e nesse momento de caminhada fique falando, conversando com Deus para que você tenha a sua vida transformada e encontre a satisfação em viver, em tomar decisões assertivas, porque aquele que medita na palavra de Deus, ele tem promessa e ele tem o seu caminho pisando em lugares seguros, e com você também deve ser assim. Então, a minha última dica, minha quarta e última dica, que um pouquinho mais complicada, dependendo da rotina familiar de cada um, é você criar um espaço de silêncio na sua casa, ou pelo menos um momento em que você defina que é no seu dia que você vai ter um momento de silêncio com você, para você conseguir fazer tudo isso que eu estou falando com vocês ao longo desse vídeo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está passando um exemplo para alguém. Isso toma proporções muito diferentes. As pessoas, se você for muito impulsivo, se você não sabe tomar decisões, se você não consegue tomar boas decisões, nossa, enfim, qual for o problema, tome esse vídeo como um aconselhamento para que você mude o roteiro da sua história e tenha por meio da palavra de Deus e desses momentos de silêncio guiado por aqui, você consiga encontrar as respostas que você precisa e
transcrever e mudar a sua história. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a importância do silêncio, a importância dele como uma ferramenta que é poderosa para nos transformar, que nos permite conectar com Deus, renovar o nosso espírito e principalmente encontrar paz em meio ao caos. E essa paz, ela vai vir aqui por meio da palavra de Deus. Lembre-se do que também está escrito em Lamentações, no capítulo 3, 26, que eu vou pegar para vocês aqui, para a gente conseguir fazer a leitura. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. De novo, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, eu convido a você a experimentar todo o poder do silêncio e a usar ele na sua vida e ver de forma prática como isso pode transformar a sua história, a história da sua família, de amigos, de terceiros que até nem conhecem, ou conhecem, não seguem, ou não valorizam, enfim, a palavra de Deus, que nós somos luz e nós devemos refletir. Então, reflita o que a palavra de Deus diz para você hoje. Então, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a resposta do Senhor. Então, aproveite, aceite esse convite e se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua mensagem, não esqueça de deixar o seu like também, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e adoraria ver aqui a sua mensagem ao longo desse vídeo ou dos outros, fique à vontade. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!